Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos! Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por aqui vamos bem, com a graça de Deus, com muito frio, muito frio. Minhas amigas, aqui hoje, na madrugada que a gente passou, estava a 1 grau. A 1 grau, porque eu levantei-me, vi o telemóvel e a sensação térmica era 1, sabem? Portanto, já ontem à tarde tinha feito aqui 5 graus, caiu bastante granizo que caiu. Depois choveu mais vezes, não é? Às malhas, e todas as vezes que chovia era granizo. Portanto, fez muito frio aqui nas nossas ilhas. Eu falo aqui de onde eu moro, portanto é só o que eu posso dizer. Mas realmente agora a sensação lá fora está a 3 e as crianças já foram para a escola bem agasalhados, cada um foram com 3 blusas e um casaco. O meu casaco ganhou asas. O meu casaco que eu tinha comprado ganhou asas. A Alice tem levado consigo porque é mesmo muito quentinho, fica assim um bocadinho largo, não é? Mas ela fecha-lhe tudo, tem aquela capucha, ela levou mal, por baixo levou um gorro, levou mais 3 blusas, o Arthur também, com aquele seu casaco que vê bem gadulhudo, portanto, frio eles não vão passar, porque realmente a escola do navio fica ali, quase perto dos poços, não é bem, mas fica ali ao pé do mar. Fica não sei quantos metros, não sei se é 500 metros por aí, não sei, mas fica mesmo muito frio. Se a gente daqui vê o mar, a escola muito mais vê, porque realmente é muito mais perto do que nós daqui. Mas enfim, minhas amigas, neste momento parece que vai abrir assim o tempo, parece que não vai ficar assim muito cinzento. Aqui diz que ia chover mais ou menos até essas 7, 8 horas da manhã, mas agora neste momento não está a chover. 6 horas da manhã ainda estava, mas agora não. Agora vamos ver o que é que vai se fazer sentir, não é? Ontem nas notícias de Ponta Delgada aqui do nosso telejornal, lá embaixo na Câmara de Ponta Delgada, abrirem para os sem-abrigo irem para lá passar a noite, porque realmente é mesmo muito frio. Eles mandarem mesmo as crianças vestirem várias peças de roupa, ou seja, foi um alerta que eu nunca me lembro, os anos que eu tenho, de fazer uma temperatura tão gelada assim. Se fez, a gente também não tinha os termômetros como tem nos telemóveis, sabem? Eu não me lembro. Imaginem vocês, quem vai ali para as 7 cidades aqui por cima, para cima do Maranhão, não é? Ali para a Lagoa do Canário, imaginem a temperatura que nós estava ali. Aquilo ali, até disseram que iria cair neve até aos 600 metros, de ontem para ontem era até 1000 metros, mas agora era até aos 600 metros. Portanto, 600 metros, aquilo ali deve ter ficado mesmo com alguma nevezinha ali. O José diz que ali, o Pico da Barrosa, que estava assim meio esbranquiçado. Dá para ver daqui, não assim tão perto, fica muito longe, mas a gente vê mais ou menos a cor, que costuma estar verde, e a gente vê se está mais esbranquiçado. Enfim, minhas amigas, se continuar assim, a gente um dia vai ter neve nos Açores. Quem diria, quem diria? Mas é assim mesmo. Minhas amigas, eu tenho as mãos sequíssimas, o ar está muito seco, para vocês terem noção que a manteiga tem que deixar de cá fora, a manteiga para passar no pão, para as crianças comer, e hoje a manteiga nem queria raspar de tão dura que estava.
Estava pior que a manteiga que estava dentro do frigorífico, para vocês terem a noção da maneira que está o frio aqui. As minhas mãos estão congeladas, estão muito secas, já tive cheio de comichão nas mãos, porque o ar seco dá muita comichão nas mãos. Enfim, está mesmo muito frio, a água da fonte nem se fala. A gente mesmo tem que lavar a louça com água quente, porque senão a gente congela das mãos, Não temos aqui escapatória. Enfim, bora lá tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Até nas notícias onde disserem que as nossas casas não foram feitas para tal frio. Não é suposto. As nossas casas não foram construídas para isso. Mas é que me tem dito já há muito tempo, não de agora, já o ano passado eu disse. E isso daqui para lá as coisas estão mudando, já não é como eram. As coisas estão muito mudadas, tudo mudou, minhas amigas. As coisas estão a mudar drasticamente e a gente tem que abrir o olho com isso tudo. O que se passa à nossa volta, a gente não pode ignorar, a gente tem que tomar atenção, tem que tomar cuidado, temos que ir vendo realmente o que é que se está a passar no mundo inteiro, porque temos que ir tocando a nossa vida conforme aquilo que a gente vai vendo, sabem? Enfim. Até eu ouvi falar, não sei se é verdade, que a gente teve também muitas notícias mentirosas, que vocês no inglês dizem que é fake news, não é? Mas eu ouvi dizer que a gasolina estava 30 cêntimos mais cara, o que é? E para ter atenção com isso também. E também para ter algum dinheiro em casa, e acho que 85 euros ou 100 euros por pessoa, se tem dinheiro nos bancos, para guardarem dinheiro em casa. Porque realmente, se isso entrar da maneira que a gente pensa que vão entrar, não sabemos ainda. As coisas podem, tudo muda, guardar muita coisa em casa, sabem, enlatados, assim, botar em estoque, colocarem um pouquinho a mais daquilo que fazem de compras nos armários ou em caixas, em sítios que seja assim protegido, vai guardando muitas coisas, arroz, muitas coisas mesmo, porque a gente nunca sabe. Pronto, minhas amigas, eu vou fazer aqui um almocinho. A Rita hoje acho que vai para cima e ela vai ali ao centro de saúde com o bebê, não é? Acho que é a primeira consulta. Enfim. E então eu também depois tenho que fazer aqui o almoçozinho, que ela acho que vai deixar aqui a Teodora. Agora de manhãzinha, depois de acabar isto aqui, porque agora com Deus não é difícil, está assim a segurar e está a despir o pequeno de um lado e do outro. Portanto, vamos então aqui fazer as nossas coisinhas, tá bom? Enfim, minhas amigas, fiquem por aí. Uma coisa que eu quero dizer, vocês que já me esquecem, é tanta coisa para dizer que eu esqueço-me. Teve uma senhora que me perguntou sobre essas comprinhas na Temu, se são fiáveis. Minhas amigas, é assim, para quem é fortinho, para quem é assim gordinho, as roupinhas que eu aconselho a ficar melhor no corpo, e é sempre mais fácil da gente se mover, são aquelas em elastano, aquelas assim, ó. Aquelas que esticam. Isto é uma blusinha que eu tenho, que ela estica. E essas blusinhas assim, como os vestidos, é 5 estrelas. São roupinhas muito boas, dá para a gente se mexer bastante, sabem? E o tamanho de vocês, se vocês mandarem pescar essas peças assim, é o tamanho ideal.
Agora, se for para comprar um vestido, como aquele que eu mandei vir, que é aquele azul, que tem flores, que não é de esticar, convém ser um número ou dois em cima. Convém ser, quando a peça não é de esticar, porque ali embaixo diz, se vocês forem para baixo, tem respostas de várias pessoas, avaliações, e ali diz tudo. Portanto, se for peça de não esticar, convém ser um número ou dois acima. Porque vocês sabem que quem é gordinho tem sempre a tendência, não é? Não estica, que está a servir, fica mais apertado. Mas quando a peça é de esticar, embora que fique assim mais justinho, sempre dá aquela facilidade de esticar um pouco, tá bom? Portanto, acontece o mesmo com o sutiã. O sutiã, quando eu mando comprar, como é de elastano, é a medida que eu uso. Vamos supor que a pessoa use 2x, é os 2x. Agora, se for aquele sutiã que a gente compra, que é aquele mais tradicional, que ataca na frente ou ataca atrás, e tem aquelas coisas assim, aqueles normais que sempre se usarem, aquele convence o número acima, porque não vai esticar muito. Mas aquele que eu compro, que é desses tops assim, para estar em casa, é muito bom. Tem um elástico muito bom, ó, muito bom, é largo, a gente não está que está sempre assim a puxar para cima, porque aqueles tradicionais têm umas coisas que ao longo do tempo as coisinhas da gente a puxar e ajustar fica largo, fica safado, e depois a pessoa fica desconfortável, a pessoa está usando assim um vestido, aquilo caído por baixo, pelo braço abaixo, toca a puxar para cima, é muito desconfortável. E isso são sutiãs baratíssimos. As tops que eu uso à volta de 3 euros. 3 euros, minhas amigas. O que é isso? Nada, 3 euros. Portanto, é muito bom. Eu tive pena que eu só mandei pescar bem. Já devia ter mandado pescar a 2, porque assim, não é? Isso está-me com uma forma a gente lavar, vai dando de si. Mas pronto, é estas as coisinhas que eu tinha, os recados que eu tinha para dizer aqui a vocês. E pronto, e agora, bora lá, fiquem por aí, que depois eu mostro mais alguma coisinha que eu vou fazer. Não sei se vou fazer um arrozinho de forno, não sei, com atum, vamos a ver o que é que... porque a família é grande, não é? A gente somos 5, mas depois fica em 8. Enfim, bora lá. Com a graça de Deus tudo se faz. Até já. Então, minhas amigas, eu tenho aqui, que ainda não está pronto, galinha com esparguete. Aqui eu fiz um feijãozinho. Eu tenho um restinho de carne moída pequeno e a carne com feijão branco. Aqui eu fiz arroz para comer com feijão, porque o feijão, como já tem carne, comem com arroz. E aqui eu fiz um atum refogado para quem quiser comer com legumes e macarrão. Temos ali alface e isso é o nosso almoço de quarta-feira. Tá bom? Bom apetite! Fiquem por aí. Minhas amigas, bora lá então aqui para o nosso evangelho diário. Aqui a palavra que nos dá força e garra. Quarta-feira, dia 18 de março. 18 de março. Amanhã é o dia do Pai. Amanhã é dia de São José. Amanhã é dia 19 de março. Não é? Para quem conhece até o Hermano José, amanhã ele faz anos, porque ele é do dia 19 de março, ele é dia do Pai. Enfim, minhas amigas, são quase 5 para as 8 da manhã, quarta-feira, e hoje a leitura está em João, capítulo 5, versículo do 17 ao 30. E o nosso evangelho começa assim. Disse Jesus aos judeus: meu Pai não cessa de trabalhar, e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam com maior ardor matá-lo, porque não somente violava o sábado,
mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade vos digo, o Filho não pode por si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai, porque tudo o que fizer, o Pai o faz igualmente. O Filho, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, até ao ponto de vós ficardes admirados. Porque, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida àqueles que quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar, a fim de que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na sentença de condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Com efeito, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação. Não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. Julgo segundo o que ouço, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora vamos aqui para o resumo. Diz assim: Filho de Deus, que dás a vida a quem queres, faz-me passar da morte à vida, escutando a tua palavra e acreditando no Pai que te enviou ao mundo. Envia-me também a mim como embaixador da tua mensagem e faz com que se torne verdadeira na minha pessoa a palavra. Nós passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E aqui fica esta frase para as pessoas que dizem que nós, pessoas comuns, não temos o direito de entregar a palavra do Senhor, porque não temos estudo, porque não somos pessoas de santidade, assim, sacerdotes, irmãos, sabem? Nós que somos pessoas normais, como elas também são, claro, mas nós somos pessoas do dia a dia, não é? Nós não temos o direito. E aqui diz, e vou ler para vocês outra vez, diz assim: Filho de Deus, que dás a vida a quem queres, faz-me passar da morte à vida, escutando a tua palavra e acreditando no Pai que te enviou ao mundo. Envia-me também a mim como embaixador da tua mensagem e faz com que se torne verdadeira, sabem, na minha pessoa a palavra, para que nós conseguimos amarmos os irmãos. Os irmãos, ou seja, as pessoas, não é? Portanto, aqui dá-nos o direito, o dever e
como somos batizados, de enviar, de sermos mensageiros da palavra do Senhor. Vocês o que é que acham que é o nosso dever? Pegar numa rede social e falar barbaridades dos outros? Pegar numa rede social e fazer chacota, gozar com a cara dos outros? Pegar numa rede social, fazer um negócio e deixar as pessoas sem as devidas encomendas? É pegar na rede social e partilhar a palavra. Porque as pessoas que fazem isso, pelo menos eu falo para mim, não estou a fazer mal a ninguém. Simplesmente estou aproveitando a minha rede social, sabem? Porque é assim. As pessoas gostam muito de Deus quando elas precisam, certo? Mas a gente não se pode esquecer que quem tem a rede social, que quem dá a cara, que quem fala algumas coisas da vida, assim, como a gente tem, não é? Esses canais aqui, estamos sujeitos a ficar denegridos, a sermos julgados, enfim, mil e uma coisa. Mas também não se pode esquecer que não é muito comum por aqui haver pessoas que peguem numa rede social ou no seu Facebook e falem uma coisa, é colocarem imagens, assim, palavras, frases escritas, deste alma, das assim, outra coisa é falar, dar a cara, para muitas pessoas verem. Eu não tenho vergonha de estar aqui, eu não tenho vergonha de ir à rua e saber que as pessoas veem porque eu estou dando a palavra. Não tenho vergonha daquilo que eu digo, não tenho vergonha da palavra, sabem, minhas amigas? Nós não devemos ter vergonha de falar uma coisa que Deus quer que a gente fale, que é amarmos uns aos outros. Sabem, ter compreensão, saber escutar. Eu não tenho vergonha de ir na rua e as pessoas olham. Eu vejo-te no teu canal, tu falas em Deus. Muito bem. Fala em Deus. Eu falo em Deus, mas a pessoa tem que ouvir é o recado que Deus está dando. Certo? Eu sou simplesmente um ser humano que tem uma boca, que vem aqui falar a palavra de Deus, mas quem faz tudo, sabem, é Deus. A pessoa escuta, ela está falando a palavra de Deus, que parece, está-se fazendo de santa, não. Eu tenho tanto pecado, tenho tanto defeito, tanta coisa que eu tenho que mudar. Mas uma coisa é certa, eu sinto no meu coração que para mim também mudar o meu ser de ser humano, eu tenho que falar, tenho que ouvir, tenho que ler, para mim poder mudar, para mim poder também converter, certo? Se a gente não ouve, minhas amigas, a gente leva a vida, seja lá como seja, sabe? A gente não pode ser assim. A gente, para ter a vida mais ou menos assim, não fazer mal a ninguém, não julgar, mesmo assim, mesmo lendo a palavra, a gente cai. Imagine as pessoas que não têm o hábito de ler a palavra. Eu não estou dizendo que quem lê é mais santo, não. O Senhor tem atenção para todos, mas a gente faz o nosso dever aqui na terra. A gente partilha a palavra para os outros. Assim como há pessoas que partilhem tem certos canais que partilhem conflitos, há certos canais que partilhem outras coisas, quaisquer, vlogs, receitas. Não falta, há gostos para tudo. Mas a gente não se pode esquecer que não é só o gravar, é saber que está fazendo o bem aos outros, como a mim mesmo, sabe? Esta palavra manda a gente ser mensageiros, embaixadores da palavra. Portanto, não custa. Eu conheço pessoas que sabem da palavra de Deus,
mas em vez de aproveitarem os seus canais ou as suas redes sociais, fazem também ajudas, sabendo a palavra de Deus, fazem outro tipo de ajudas. E está tudo certo, sabem? A gente tem que fazer o que a gente sente no coração. Como eu já disse a vocês, eu gostava de ter um espaço, eu ajuntar-me assim a alguém que fizesse, assim, que tivesse um espaçozinho para fazer comidas para os sem-abrigo, angariar algumas coisas para os sem-abrigo. Eu gostava muito, sabem? Sempre tive este sonho. Já há muitos anos atrás. Muitos anos. Mas a gente, se não pôde de uma maneira, a gente ajuda de outra. Se não posso ter esta instituição por agora, te dando outra ajuda às pessoas de outra forma, que é não se tira a vida. Vocês se conhecem pessoas com depressões, com síndromes do pânico, com essas coisas, para ajudá-las a acalmar, nada melhor que o Evangelho. O Evangelho o Evangelho é sempre a mesma coisa. Não é. A leitura pode ser a mesma, mas a mensagem é sempre outra. A mensagem que eu disse o ano passado, para este dia 2, não foi igual a que eu estou dando agora. Impossível. Só se a pessoa não ouve direito. Mas dia após dia, a mensagem de ontem não é de hoje não foi de anteontem, nunca é. Sabem? Jesus quer que nós sejamos embaixadores da palavra, portanto, vamos ser, certo? Vamos ajudar. Quanto mais pessoas houver para dar a palavra ao mundo, espalha-se mais rápido a palavra. Sabem? Os padres ficam na igreja, alguns gostam. Eu conheço vários padres portugueses de Lisboa que as missas são filmadas. Conheço um padre que eu acompanho até, o padre Duarte Lara, que é um padre também português, que ele fala muitas coisas também, ele tem um canal também, e ele fala muitas coisas, e a gente aprende muita coisa sobre a palavra de Deus, o que a gente deve fazer, e a gente ter cuidado com certas coisas que a gente vê nas televisões, os filmes, certas coisas, o que deve, o que não deve, essas coisas de astrólogos, essas coisas de ir para os curandeiros, isso nada, para quem está na Bíblia e para quem sabe da palavra, qualquer religião sabe que isto é pecado, sabem, não se deve ir, porque isto é coisas do mal, sabem, portanto, ele até diz, se é chás, certos chás, antigamente também havia chás que as pessoas usavam para se tratar, como a salvo, o poejo, essas coisas assim. Outras coisas que vão lá buscar para limpar as casas não faz sentido, porque as pessoas estão mexendo com energias que não sabem, certo? Pronto, essas coisas, para a gente ter cuidado, enfim, ali explica muita coisa ali. Portanto, minhas amigas, aqui hoje a palavra, a mensagem é esta. Vamos ser embaixadores da palavra de Deus. Jesus quer que nós partilhamos a palavra dele, para que mais pessoas ouçam, para que mais pessoas aproveitem agora na quaresma e se convertam. Jesus chama-nos todos os dias, as pessoas têm que se sentir tocadas e seguir o que Deus quer, não é? Não é só querer ficar bem de vida, porque não é só dinheiro também. A pessoa tem que se acalmar, a pessoa tem que também ver realmente o que é que Deus quer, falar com Deus, não é isso, achas que se for para ali, ou que se for para aqui, ou se comprar uma casa, o que é que achas? Deus vai te dar resposta. Deus vai te dar resposta. Não é só pensar em o querer, porque às vezes a gente pensa que Deus está falando e não é, a gente tem que dar tempo. E em algumas palavras, em algumas pessoas, Ele vai te dizer se realmente é ou não. Agora vamos para a palavra do dia.
E a palavra do dia diz assim: uma das personagens de Emaús, Antoine rapazote batido pela vida, sem fé e sem crenças, é-nos apresentado ao longo de todo o livro. Apocantado, ou seja, apegantado, como a gente diz aqui, por estas duas perguntas: por que estou na Terra? E para que serve? Isso foi uma coisa, minhas amigas, que quando eu comecei a entender algumas coisas, eu perguntei-me muitas vezes: o que é que eu vim fazer à Terra? Fui mãe, trabalhei nisso, trabalhei naquilo, mas será que é só isso? E eu senti um chamado. Que eu tinha que fazer mais alguma coisa que fosse útil para as pessoas, porque eu queria ajudar as pessoas. Eu tinha isso no coração e quero ajudar as pessoas, mas como? Sabem? E aqui este rapaz também diz: vocês nunca se perguntar, são perguntas que podes fazer a ti próprio. Vocês nunca se perguntarem assim: porquê é que eu estou vivo? Para que é que eu vivi? Porquê é que eu estou vivo? O que é que eu vim fazer à Terra? Fulano estão aquilo, aquela foi para ali. Qual foi o meu chamado? Para que é que serve? Para que serve? Foi para isto, foi só para ser mãe, foi só para ser passada, assim. Vocês que se perguntem a si próprios e depois contrabalancem o que já tiverem, o que têm e o que muitos não têm, a metade daquilo que vocês têm, sabe? Ou seja, fazer um balanço como as lojas fazem daquilo que têm, tiverem e podem ter, sabem? Se estão mal, dão de graças a Deus, não é? Por tudo o que têm, porque há pessoas que estão para aí em muitos conflitos que estão piores ainda do que nós. A gente preocupados em querer crescer em certas coisas e outros tanto tenham tantas coisas e do nada ficarem sem nada, certo? Portanto, bora lá então perguntar-se para que é que a gente veio à Terra, o que é que a gente veio fazer para esta Terra. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que nos dás, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de tudo ao mal, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de cirurgias, pós-cirurgias, instituições no mundo, que o Senhor cubra sempre com o seu manto, trabalhos, viagens, transportes, pessoas muito confusas com papéis em tribunal, compras de casa, vendas de casa, de carros, enfim, pessoas que estão atrás de casas de renda, pessoas que estão apegantadas com alguma coisa, pessoas que estão sendo injustas com elas, tudo o Senhor cobre com o seu manto. Pessoas com depressão, enfim, confusas, sem saber para onde vão, sem saber o que é que fazem às suas vidas, com medos, enfim, tudo entregue às mãos do Senhor. Que o Senhor continue a ter muita compaixão, muita misericórdia por nós todos. Que haja paz no mundo, a todas as pessoas, não é? E amor também, a nós todos. Amém. Tomar aqui o restinho do café, mesmo um golinho só que tem. E é isso, minhas amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Portanto, muita saúde, uma ótima quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser.